Meus queridos, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Aleluia. Os irmãos estão bem? Graças a Deus, né? Mais um dia que Deus nos concede a oportunidade de estar aqui nesta manhã para aprender da sua palavra, né? Uma manhã muito gratificante, né? Só de nós estarmos aqui é sinal de que Deus ainda nos concedeu mais um dia, com saúde, com graça, com paz, para que nós pudéssemos estar aqui nesta manhã. A lição de hoje, a lição número 7, e ela vai falar sobre a fé no servo, a fé em Jesus, o Evangelho dos milagres. É interessante nós observar, né? Já que vai falar em fé, o nosso pastor até esses 2 dias atrás tem falado muito sobre isso, sobre a fé. E a fé é a certeza daquilo que nós não vemos, mas esperamos, mas não vemos. Então, para nós entender o milagre, o que é o milagre, nós precisamos primeiro também entender o que é a fé, né? A certeza daquilo que se espera, porém não vê, né? Se eu fazer uma pergunta aqui para a igreja, né, por que nós aceitamos Jesus, né? Qual o propósito de nós aceitar Jesus, né? A igreja espera o seu futuro, para onde a igreja espera ir? Tenho certeza que todos vão dizer para o céu, sim ou não? Sim, o propósito da igreja é ir para o céu, a não ser que alguém queira ficar aqui, né? Aí fica à vontade, né? Mas o propósito, né? Talvez a pessoa não quer ir, né? Eu quero ir na igreja só para ir mesmo, né? Cantar bonito e tal, mas eu não quero ir para o céu, eu vou ficar mesmo por aqui. Fica à vontade. Mas o propósito da igreja é ir para o céu. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você já viu o céu? Sim ou não? Não. Como é que você quer ir para um lugar que você nunca viu? Engraçado, né? Eu quero ir para o céu, mas eu nunca vi o céu. E aí, como se explica isso? Irmão Raí, mas alguém pregou. Mas esse alguém que pregou para você do céu, será que ele viu o céu? Pastor Hamilton? Aceitamos Jesus com o propósito de ir para o céu. Eu nunca vi, mas alguém pregou, né, pastor Hamilton? Alguém pregou sobre o céu. E eu achei que o negócio parece que é bom e eu quero ir também. Mas eu nunca vi. E essa pessoa que pregou para mim também nunca viu. Nunca foi lá, aí vai ficando complicado, né? Como é que eu vou para um lugar que eu nunca vi e a pessoa pregou também? E aí, você já viu também, não vi? E aí? Porque uma coisa é eu ver, outra coisa é só eu ouvir. Quando eu vejo fisicamente, por mais que eu não vejo, não coloco os pés no lugar, mas eu vejo a foto, imagem, né? Igual, por exemplo, aqui, Estados Unidos. A pessoa vem dos Estados Unidos, já morou nos Estados Unidos, e a pessoa chega falando, pastor Hamilton, vamos para os Estados Unidos, rapaz. Lá é bom, rapaz, e né, lá a vida é outra. A vida é outra. Você vai ficar assim, rapaz, o cara veio de lá, mora lá, né? O negócio pode ser bom, né, pastor Hamilton? Porque o cara veio de lá. O cara já foi lá. Por mais que você nunca foi lá, mas você tem ali aquele testemunho de que a pessoa foi lá, né? E você vê aí as fotos na televisão, né? Estados Unidos e tal, né? Você diz, esse negócio é bonito, é bom. Agora, outra coisa é eu falar de um lugar que eu nunca fui. Por exemplo, tem uma praia em Goiânia.
Nós vamos aqui, né, o pastor diz, nós vamos fazer um acampamento na praia, ali em Goiânia, naquele mar, nós vamos tirar um pedacinho ali, vamos acampar lá uns 3 dias, né, mês de julho, vamos para a praia em Goiânia. Poxa, eu nunca vi praia em Goiânia, né, pastor Hamilton? Como é que eu vou me preparar? Aí você já vai passando o Pix aqui, R$100 por mês até. Como é que você vai fazer uma coisa que você nunca viu? Vai para um lugar que você nunca viu. Uma coisa é a pessoa ir e ver o lugar e falar para você. Você, por mais que você não pise lá fisicamente, mas você vê a foto, né? Tem um testemunho. E agora, coisa que nós nunca vimos. Ah, não, mas a Bíblia diz, fala sobre o céu. Quem escreveu a Bíblia foi Deus? Exatamente, foi homens. Só que inspirada por Deus. Muito bem. E se não for inspirada por Deus? A própria Bíblia diz que foi inspirada por Deus. Mas quem escreveu foi os homens. E que se os homens colocaram só, assim, vamos colocar aqui, para acreditar naquilo que eu estou falando. E você está aqui. Deixou a sua vida lá para você ir para o céu. Nunca viu ninguém vindo de lá. Só ouviu falar, nunca viu fisicamente, nunca viu foto, mas você está aqui. Isso se chama fé. Fé. Só de você estar aqui, você tem fé. Por que muito desvia? Porque perde a fé. E existe 2 tipos de fé: a fé natural, aquela que o homem já nasce, e a fé espiritual, que é crer no Deus Todo-Poderoso. Amém? Fiz toda essa volta para você entender o que é fé. É aquilo que nós esperamos, temos certeza, mas nunca vimos, mas temos certeza que vai acontecer. Nunca vi o céu. Pregaram para mim sobre o céu, mas a pessoa que pregou também nunca viu. Mas eu creio que existe. Eu creio que existe, eu creio que é para lá que eu vou. E eu estou lutando para ir. Isso se chama fé. Amém? Primeiro passo, fé. Segundo, milagre. Vou colocar em Cristo. Fé em Cristo. Porque só eu crer também não resolve. Eu tenho que ter fé. E a fé que produz o milagre, ela está em Cristo. A fé que produz o milagre está em Cristo. Então não adianta eu só ter fé. Tem que ter fé em Cristo. Milagre. O milagre é algo extraordinário. É algo que acontece fora do normal. Quebra as regras humanas. Por exemplo, a pessoa está com câncer. O médico disse, não tem mais jeito. Acabou. Todos nós sabemos que hoje o câncer é a doença mais que, quando a pessoa diz está com câncer, os parentes já se desesperam e é uma coisa assustadora, né? Porque sabemos que só milagre. Só milagre. Então, quando o médico diz, acabou, pronto. Aí é que entra a fé em Cristo. Mas a pessoa estava praticamente morta no hospital ou em casa. E de momento assim, Jesus chegou lá e curou a pessoa. Isso é milagre. Coisa extraordinária. Você fazer um exame e ver tudo, parece que está tudo errado na sua vida. Seu corpo lá parece que... E você vai lá e conversa com Jesus. Jesus diz, faz um exame de novo, antes de operar. Você vai lá, faz um exame de novo. O médico diz, não, mas já foi feito, faz de novo. Quando você olha, está limpo. Algo extraordinário.
que acontece fora do normal. Milagre, milagre. Hoje a lição de hoje vai falar sobre essa fé no servo que é Jesus. E o nosso pastor Abinaí, ele vai trazer aqui, né, na lição de hoje, vai colocar alguns exemplos de fé e de milagre aqui. Alguns exemplos de milagre. Irmão Raí, então por que que eu oro? Por que que eu oro? Peço a Deus para fazer um milagre na minha vida e não acontece. Aí é que entra a questão. Todos os milagres que Jesus fez tinha propósito. Todos. Não tem um milagre sem propósito. O maior propósito do milagre é exaltar o nome de Deus para ele. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, Jesus chega lá ali em frente ao túmulo e diz: Pai, graças te dou. Quando Jesus vai multiplicar os pães, graças te dou, demonstrando que a glória, mesmo Jesus sendo Deus, ele demonstrou ali que a glória é para Deus. Aí é por isso que não tem mais milagre hoje, João Batista, porque nós queremos a glória para nós. Viu? Eu vou orar aqui e o milagre vai acontecer. O homem de milagre. Isso às vezes Deus não opera nesse meio. Tanto quem está ministrando e quem está ali para receber também. Porque muitas vezes nós pedimos a Deus um milagre, mas nós queremos colocar nós na frente. Irmão, vou contar um testemunho aqui que eu orei, jejuei e o milagre aconteceu. Coloca nem o nome de Deus. Por isso nós temos que ter cuidado até no contar testemunho. Que muitas vezes nós colocamos eu. Quem está sentado aí vai dizer: pô, o cara é de oração. O cara, viu? Pessoa que diz: eu só tenho fé no fulano que orar porque ele parece que se eu orar o negócio muda. É por isso que não existe mais milagre no nosso meio. Exatamente por causa disso, porque a glória que é de Deus, nós, a igreja, estamos tirando a glória que é de Deus, depositando no homem, em nós mesmos. Eu orei, eu jejuei, eu sou o cara, o fulano é o cara, é o pastor do milagre, é o profeta do milagre, não é nem pastor, é o profeta do milagre, é ali. E por isso que não está acontecendo mais milagre no nosso meio, exatamente por causa disso, porque todos os milagres têm um propósito, e o propósito maior é exaltar o nome de Deus. Então, quando Marcos vai colocar aqui, o livro de Marcos é tão pequeno, né, o conteúdo, e quando Marcos ele coloca aqui alguns exemplos de milagre, o propósito de escrever sobre esses milagres tinha um propósito para o povo ali da época. Amém? Lá no Evangelho de João fala assim, se eu não me engano, qual os últimos versículos? Diz assim: há porém muitos sinais, maravilhas, milagre, que Jesus operou, que não está escrito. Se fosse para escrever, nem os livros do mundo caberia. Então dá para nós imaginar que são muitos. Nos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, são poucos milagres. Exatamente por causa disso. Não é que Jesus fez só esses milagres que está escrito,
mas é porque se fosse para escrever os milagres que Jesus fez, não caberia. Então o que o autor de Mateus, Lucas, Marcos, o que eles fizeram? Eles pegaram ali só algumas referências para mostrar para o povo o propósito daquele milagre. Amém? O propósito daquele milagre. Por isso que cada um pega ali alguns exemplos ali e escreve aquilo que eles acham que seria mais importante, não porque o milagre é mais importante que o outro, mas que seria vamos supor aqui, uma referência para o povo, para chamar a atenção do povo. E por isso que eles escrevem isso. Então o primeiro milagre aqui, o top 1, vai falar 1.1, os amigos do paralítico demonstraram fé no servo. Isso aqui já foi comentado lá no top, alguns top anterior, né? Eu acho que foi até eu que estava aqui falando sobre o paralítico que foi levado pelos seus amigos lá na casa, tal, desceram no telhado, né? Lá o nosso pastor Abinaí, ele traz a questão do perdão. Quem estudou essa lição vai ver. Lá ele fala sobre a questão do perdão, que é mais importante, né, o espiritual mais importante que o físico, né? Primeiro se perdoa para depois curar. Ele falou sobre isso. Aqui ele vai falar sobre os amigos do paralítico. Os amigos do paralítico, homens de fé. E isso é bom ter amigos de fé, né? O que eu aprendo nessa lição? Não vou ler o texto é bastante conhecido. Nós somos chamados como agente de milagres. Nós fomos escolhidos, chamados por Cristo, para levar as pessoas até Cristo. Aquele paralítico não podia andar. Não podia andar. É coisa de louco. Juntar 4 pessoas e dizer, nós vamos te levar até Jesus que Ele vai te curar. Irmão, é ter fé. Né, pastor Hamilton? É ter fé. Nós não vamos te curar não, mas nós vamos te levar até lá que Ele vai te curar. E a fé é tão grande que Jesus estava em casa, dentro da casa, e não tinha como eles passar. Mas a fé deles era tão grande que eles não viram o obstáculo de subir em cima da casa. Para eles, nós vamos chegar lá. Aleluia. Pessoas de fé. Esse é o nosso propósito, de levar as pessoas até Cristo. Então, Marcos, ele descreve exatamente isso. Os amigos do paralítico, 4 homens vêm e levam a pessoa até Cristo. Aí quando desce o homem, o paralítico, até Jesus, que Jesus cura ele, o homem não podia andar. E Jesus cura ele. Quer dizer, agora você pode andar. O propósito que Marcos coloca, e trazendo ali para Israel, para o povo ali da época, para os judeus, aqui, agora vocês podem andar. Antes vocês não podiam, vocês têm pés, podem decidir para onde vocês querem ir. Amém? O propósito de Jesus curar o paralítico foi exatamente para isso. Primeiro, Marcos coloca que nós temos que levar as pessoas até Jesus. E segundo, que Jesus cura o paralítico, dizendo, agora você pode andar. Decide qual caminho você quer ir. Amém? Todos os milagres têm propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o segundo. 1.2. Um dos principais da sinagoga demonstrou fé no servo, em Jesus. Esse aqui é mais um exemplo que Marcos coloca aqui sobre a vida de Jário. Jário era um homem importante, um dos principais da sinagoga. A sinagoga era como se fosse congregações hoje. Depois que o templo foi destruído, o povo foi para o cativeiro, aí voltou. E aí, antes de construir o templo, fizeram
aquelas sinagogas, né, nas casas mesmo dos judeus, e ali cultuava Cristo, né, e trazia, tinha o palestrante, que era o principal da sinagoga, vinha para pregar a palavra. Então Jário era um desses homens que tinha esse papel de levar a palavra. Só que os líderes naquele tempo, naquela época de Jesus, eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Os religiosos da época não, nós vamos ver aqui várias vezes os religiosos debatendo com Jesus. Ah, mas você perdoa pecado? O que você vai perdoar pecado? Ah, você cura no sábado. Então, os religiosos, pastor Hamilton, daquela época eles combatiam muito. Então, nem todos eles acreditavam em Jesus. Então, quando nós lemos a história, nós vemos que, assim, eles eram contra Jesus. E o que Jesus falava, eles tentavam ali pegar Jesus em alguma falha. Só que Jário vem para demonstrar que nem todos os religiosos eram do mesmo jeito. Os religiosos iam contra Jesus, mas nem todos tinham o mesmo pensamento. Quando Jário chega diante de Jesus, ele se prostra. Aquilo dali era acabar com a imagem de Jário. Sendo ele um principal da sinagoga, um homem importante, religioso, se prostrar aos pés de Jesus era quebrar as regras. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele chega, ele diz: olha, a minha filha já está morta. E Jesus atende o pedido dele e vai até a casa dele para curar sua filha, ressuscitar sua filha. Está mostrando aqui no livro de Marcos, o propósito do livro de Marcos, desse texto, é que Jesus tem poder sobre a morte, e que nem todos os religiosos da época, nem todos desacreditavam em Jesus, mas tinha pessoas que acreditavam em Jesus, e por acreditar em Jesus, também era alcançada por Jesus. Que às vezes nós olhamos que, nós pensamos que são apenas os pobres, né? As pessoas importantes ali. Não, todos que vêm até Jesus alcançam misericórdia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então esse foi o propósito da ressurreição da filha de Jário. O propósito de que os religiosos também da época tiveram oportunidade de mudar de vida, de acreditar em Jesus e de seguir Jesus. 1.3. Uma estrangeira demonstrou fé no servo. Aqui é a história daquela mulher que, quando Jesus saiu, foi para Tiro e Sidom. Ali Jesus entrou numa casa e até falou para que ninguém soubesse que ele estava ali e tal. Mas uma mulher gentil, ela, não sei como, mas ela ficou sabendo que Jesus estava ali, e ela foi até Jesus, porque a filha dela estava endemoniada. E ela vai aí até Jesus, com o propósito de que Jesus libertasse a sua filha. Aí quando ela chega diante de Jesus, que ela clama por Jesus o milagre, Jesus diz, a palavra é tão dura aqui para nós, né? Olha, não é lícito tirar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela diz: mas os cachorros também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí Jesus vê uma fé tão grande naquela mulher que Jesus disse: vai, a tua filha já está curada. O que é que isso demonstra para nós? Era uma mulher que não era judia, não tinha pela regra de que Jesus veio para Israel, não tinha direito nenhum, mas Jesus vem e demonstra a misericórdia e compaixão daquela mulher, demonstrando que a graça alcança todos nós.
Ah, eu estou aqui só porque eu sou bom. Não. Ah, não vou pregar para o fulano porque ele não é digno. Não. Ah, o fulano lá não é digno de morar no céu, não é digno. Né? Nós somos muito julgador com isso. Nós somos muito julgadores. Mas Jesus demonstra aqui que ele veio para todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todos aqueles que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então não foi só para um grupo de pessoas. Foi para a nação, foi para o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus veio para todos. Todos aqueles que buscam ele têm acesso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então o propósito aqui da cura da filha dessa mulher foi exatamente, Jesus mostrando exatamente para isso. Isso que ele veio para todos. Não foi só para um grupo de pessoas. Não foi só para os judeus. Não foi só para Israel. Ele veio para nós também. Pessoas gentil, pessoas que não eram digno e que nunca foi digno, mas ele veio também para nós. Todos nós que reconhecer Jesus, vamos alcançados por essa graça. Ponto 2, recorrer ao servo é vivenciar milagres. Aleluia. O pastor continua colocando aqui, né, sobre os exemplos de milagre. E 2.1, recorreram a Jesus pela cura da sogra de Pedro. Engraçado, né? Pela sogra. Sogra é boa, irmão. Tem muita gente que não gosta de sogra. A minha sogra mesmo é uma maravilha. E quando eu sei que ela já chegou de viagem, eu vou lá, que sempre tem uma coisinha para mim, né? Ela diz, aqui é pro meu genro. É privilégio, né? Então a sogra é bom, né? Tem que orar pela sogra, né? Pastora? A sogra é bom, né? Quando ela diz, vou levar um frango, a minha esposa diz, o Raí gosta disso. Ela diz, eu vou levar para ele. Ixi, é eu mesmo. Eu vou lá. Gasolina pode estar 20 conto, mas eu vou lá. Eu vou primeiro que os outros. Quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então recorreram a Jesus pela cura da sogra de Pedro. Quando eles recorreram a Jesus para curar a sogra de Pedro, nós vamos ver aqui um texto bastante interessante, que diz aqui, então chegando-se a ela, tomou-a pela mão e se levantou. Deixa eu ver aqui. Aqui, eu vou ler aqui mais na frente um pouquinho aqui. Diante da seriedade do problema, Jesus não hesita em ter misericórdia daquela pobre mulher. Afigura-se entre os evangelhos de umas das razões da cura dos enfermos do ministério de Jesus estava em sua capacidade de demonstrar compaixão. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou, e a febre o deixou e se via. Qual que é o propósito da cura da sogra de Pedro? Quando Jesus chega nela, que estende as mãos para ela e cura ela, o que é que ela faz? Ela começa a servir. Às vezes nós lemos assim a Bíblia e nós não procuramos, igual o nosso pastor sempre fala, nós não procuramos entender qual o propósito daquilo. Para que aquilo está escrito? Por que foi escrito? Quando os autores, tanto Marcos, Mateus, todos eles, quando eles colocaram escreveram alguma coisa aqui, foi exatamente com o propósito de chamar a atenção, de chamar a nossa atenção em alguma coisa. E muitas vezes nós lemos a Bíblia, por isso que muitas pessoas dizem, eu estudo a Bíblia, mas não entendo nada. Porque a pessoa às vezes nem estuda, lê e passa por cima. E nós temos que, às vezes, é nas pequenas palavras que Deus fala conosco. Jesus o curou, a febre o deixou, ela começou a servir. Qual foi o propósito da cura da sogra de Pedro? Servir Jesus. Amém? Para que Jesus nos tirou do mundo? Para nós servir a Ele. É simples. Já viu aquela pessoa que é liberta, que foi curada,
Jesus curou com propósito, libertou com propósito, e a pessoa às vezes está na igreja, mas não faz nada para Cristo. Ou muitas vezes acontece demais isso, a pessoa é curada. Eu já trabalhei com pessoas assim, pessoas libertas, pessoas tinham, né, uma vida ali oprimida, foi liberta, Jesus libertou, quando a pessoa viu que estava liberta mesmo, ó Sebastião, vazou da igreja. Aleluia. É por isso que não acontece mais milagre, porque todo milagre tem um propósito. A pessoa às vezes faz promessa: Senhor, mas se o Senhor me curar eu vou fazer isso, se o Senhor, eu vou fazer isso e aquilo. Mas Jesus conhece o nosso coração. É por isso que, não sei se é Tiago que fala, é Pedro? Acho que é Tiago. Pedi, pedi, não recebeste, porque pedis mal. Então, quando nós for pedir um milagre para Deus, pedir alguma coisa para Deus, nosso pastor sempre fala aqui: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Mas qual é o propósito de ser cheio do Espírito Santo? Jesus derrama sobre mim a sua glória, o seu poder, mas qual o propósito disso? Eu quero para quê? Para ficar lá em casa? Eu quero autoridade para orar pelos enfermos, para quê? Me ficar lá em casa? Que às vezes Jesus dá para a pessoa, e a pessoa fica do jeito que está. É por isso que nós pedimos e não recebemos. Porque nós pedimos, mas não fazemos. E Jesus, já conhecendo o nosso coração, Ele até ouve o que nós pedimos, mas não responde. Amém? Então, quando você for pedir alguma coisa, coloca um propósito e assume o propósito a qual você está fazendo com Cristo. Eu quero sabedoria para pregar. Pregar tem que se dispor, tem que estudar. Mas eu quero só sabedoria para pregar, eu vou ficar em casa. Amém? Aleluia. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. O leproso, 2.2, o leproso recorre ao servo por sua cura. Esse leproso aqui representa nós, simboliza nós, que antes estava sujo do pecado, leproso, com a lepra do pecado, e vai até Jesus em busca de ser limpo. Estava com a sua lepra, e ele chega, reconhece. Você vai ver que não estou lendo toda a lição, mas você vai ver que ele chega e se prostra diante de Jesus. Senhor, se queres que eu fique limpo, reconhecendo Jesus, e Jesus usa de misericórdia para com ele e diz: eu quero, fique limpo. É a mesma coisa nossa, reconhecemos a Cristo. Quando nós chegamos diante de Cristo, reconhecendo os nossos erros, nossas falhas, Ele nos perdoa e nos limpa da lepra do pecado. Amém? 2.3, o cego Bartimeu recorre ao servo por sua cura. Qual que é o propósito da cura de Bartimeu? Isso aqui é interessante, isso aqui. Diz assim a lição: podemos dizer que Bartimeu agradou ao Senhor, pois mostrou ser um homem de fé. Marcos relata que ao ouvir alguém dizer ser Jesus de Nazaré que estava passando por ali, o cego começou a gritar dizendo: Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. O camarada era cego, mas foi um dos únicos que reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Nunca viu, mas já ouviu falar sobre Jesus e reconhecia. Isso é magnífico.
que Jesus era o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A cura de paralítico, do cego, é demonstrar que eu reconheço Ele como Filho de Deus. Às vezes, muitos pedem um milagre, mas não sabem nem quem é Jesus. Às vezes vem na igreja, mas não conhece Jesus. Bartimeu, mesmo cego, Bartimeu sabia que Jesus era o Filho de Deus. E quando ele diz: Jesus, Filho de Davi, tende compaixão de mim. Louvado seja o nome do Senhor. A importância de nós reconhecer Jesus como Filho de Deus. O propósito dessa cura aqui de Bartimeu foi exatamente isso. Marcos colocou exatamente isso. O reconhecimento. Quem é Jesus? Quem era Jesus? O Filho de Deus. Amém? Ponto 3. A fé nos mantém firme. 3.1. A fé no servo realiza o impossível. Essa outra cura aqui que o Marcos escreve é a cura de um rapaz que era surdo e mudo. E a ciência diz que quando a pessoa é surda, ela não é totalmente muda. Ela só não fala porque ela não escuta, não ouve a pessoa falar. Então não tem como ela traduzir a palavra, falar as palavras. Quando Jesus, veja o quanto que é maravilhoso. Quando Jesus chega nesse homem, que Jesus coloca o dedo no ouvido, isso é magnífico. Nós vamos ver que Jesus, ele cura de todas as maneiras. Jesus curar só de um jeito só, certeza que ia ter aquela regra para Jesus curar. Jesus curou levantando a mão, Jesus curou só dizendo: vai, a tua filha está curada. Jesus curou dizendo: fica limpo. Jesus curou dizendo: levanta. De várias maneiras. Essa aqui, Jesus coloca os dedos no ouvido, ele trisca, ele pega na saliva, ele trisca na língua do camarada, coloca os dedos no ouvido, e quando ele dá um sopro, a pessoa abre o ouvido. Aí a história vai dizer, a Bíblia vai dizer, que ele diz assim: fartas, isto é, abre-te. Como é visto naquele instante, os ouvidos do homem se abriram e a sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Isso é magnífico. O que nós aprendemos aqui? Nós podemos falar só aquilo que nós ouvimos. O camarada não falava direito porque não ouvia. A partir do momento que Jesus abre os ouvidos dele, ele começa a falar. Você não entendeu? Para me ensinar, eu tenho que sentar para aprender. Para me ensinar, eu tenho que sentar para ouvir. Tem pessoas que querem ensinar, mas não querem aprender, não querem ouvir. Esse era o propósito da cura deste homem. O Marcos relata aqui detalhadamente. Quando ele começou a ouvir, ele começou a falar sem dificuldade. Ele começou a ouvir. Tem gente que quer só falar, mas não quer ouvir. E para mim falar, primeiro eu tenho que ouvir. É por isso que fala errado. Não estou falando as palavras. Estou falando ensina errado. Prego errado. Vou contar uma história, mas nunca nem ouviu falar da história. Como se você vai relatar uma coisa que você nunca ouviu falar. Amém? O propósito era exatamente isso.
sentar para ouvir, para depois falar. 3.2, a fé no servo faz a diferença. Meus queridos, essa fé que Marcos relata aqui, e que ora nós acabamos de relembrar, essa fé é que faz a diferença em nossas vidas. 3.3, a fé no servo produz o milagre. Essa fé faz a diferença na vida do ser humano. Essa fé que produz o milagre que nós esperamos. Agora deixa eu chamar a sua atenção em algo que não sei se você percebeu, mas se você tiver estudado a lição, até mesmo na Bíblia, a Bíblia vai falar sobre isso, que exatamente isso é da Bíblia, tirado da Bíblia. Nós vamos ver que Jesus curou em casa, Jesus curou no templo, Jesus curou na rua, Jesus curou em vários lugares. O que isso significa, irmão Raí? Jesus não cura somente na igreja. Jesus pode curar você na sua casa, pode curar você no seu serviço, pode curar você na rua. Não tem limite para o poder de Deus. Não tem limite para o poder de Deus. Aonde nós estivermos, Deus pode nos abençoar. Amém? Porque às vezes nós vamos para a igreja, e não vou colocar aqui, mas sabe aquela, até falei sobre isso. O pastor fulano vai vir, o homem do milagre. Eu vou lá porque lá é o canal do milagre. Jesus pode te curar em casa. Jesus pode te curar aqui também. Não é porque a igreja do fulano é mais... Não. Jesus também está aqui. Agora parou, mas tinha uma época aqui, pastor, que tinha umas igrejas aí que faziam aquele movimento, rapaz. Quando topava o dia que tinha culto aqui, todo mundo vazava. Mas o mesmo Deus não é o mesmo Deus que está lá, não é o mesmo que está aqui? Pessoas que vivem correndo atrás do milagre. Agora, se eu estou aqui para quê? Se eu não creio que Jesus está aqui, o que é que eu venho fazer aqui? Uma pessoa falou assim, rapaz, na igreja do fulano, rapaz, mas estava cheio de irmão lá da sua igreja. Falei, misericórdia. Mas será que o Deus de lá não é o mesmo Deus aqui? O que faz eu receber o meu milagre é a minha fé. Essa fé em Cristo me leva a alcançar o meu milagre. Essa fé. E é essa fé que faz a diferença em nossas vidas. Amém? Vamos se colocar de pé em nome de Jesus.